Olá pessoal, um bom dia agradável para todo mundo. Eu sou o professor Júnior e nessa nossa videoaula eu irei comentar com vocês dois exercícios de sistemas lineares que o Éder pediu para a gente comentar, que ele não estava conseguindo resolver. Então vocês vão pegar esse material aqui, ó. Dentro desse material, na última página, tem o exercício 13, nós iremos resolver esse exercício com a letra B. E o último exercício aqui, que é esse aqui, ó, 2A menos B mais 3C igual a 3. Então, vamos começar a resolução dessa atividade. Para introduzir a nossa aula, nesse primeiro exercício aqui, é possível a gente observar que nós temos um sistema com duas equações, só que essas duas equações ela apresenta três variáveis. Então, de cara, a gente pode saber que esse sistema não é SPD, não é possível e determinado. A gente só tem um sistema possível e determinado quando o número de variáveis é igual ao número de equações. Aqui nós temos três variáveis e apenas duas equações. Então, como que fica a resolução dessa atividade, pessoal? Primeira coisa, lembra que eu pedi para vocês, pelo método prático que nós aprendemos em sala, a gente vai observar os coeficientes que acompanham as variáveis x, as variáveis y, e a variável z. Aqui na frente do x não tem nada, então eu posso por 1 multiplicar por 1, aqui multiplicar por 1 e aqui multiplicar por 1. Então foi isso que eu fiz aqui nesse sistema. Qual é o nosso método que nós aprendemos em sala de aula? Eu começo pegando o primeiro elemento e aí eu vou e faço. O primeiro elemento eu vou usar ele com a primeira coluna com a segunda coluna, depois a primeira coluna com a terceira coluna e por último a primeira coluna com a coluna dos números sozinho. Então vamos pegar os coeficientes da coluna x. Na coluna x eu tenho 1 e 2. Tenho na coluna y 1 e 3. Então a gente vai fazer coluna x com a coluna y. Então, vai ficar assim. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 1 é 2. Então, menos 2, isso aqui vai dar 1. Como eu peguei a coluna x e fiz com a coluna y, eu coloco esse resultado embaixo da coluna y. Então, eu tenho aqui 1y. Agora, eu faço a coluna x com a coluna z. Vamos lá, conversando com o exercício, eu sei que na coluna x eu tenho os coeficientes 1 e 2, então eu vou vir aqui e vou colocar 1 e 2. E na coluna z nós temos menos 1 e 2. Resolvendo esse determinante, teremos 2 vezes 1 é 2, determinante 2 por 2, menos a diagonal secundária. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos com menos aqui dá mais, então esse determinante tem como resultado 4. E aqui nós fizemos a coluna x com a coluna z. Então esse resultado eu coloco embaixo da coluna z. E por último, para finalizar, eu faço a coluna x com a coluna do número sozinho. A coluna x é 1 e 2. A coluna do número sozinho é 2 e 5. Resolvendo esse determinante, teremos 5 vezes 1 é 5, 2 vezes 2 é 4, e 5 tira 4 dá 1. Então, aqui eu tenho 1. Agora, o que vocês precisam observar, pessoal, é que eu só tenho duas linhas nesse exercício. Então, eu não preciso continuar fazendo essa atividade com a terceira linha. E o nosso exercício acaba aqui. Aí o que significa? Vamos interpretar o significado agora dessa resposta. É a parte mais importante da nossa atividade. Primeiramente, eu gostaria que vocês observassem que esse exercício é SPI. Ele é um sistema possível e indeterminado. Indeterminado porque ele admite infinitas soluções. Então, professor, quais são essas infinitas soluções que o meu exercício admite? São as soluções da forma 1y é y, mais 4z igual a 1. Então, aqui eu tenho um conjunto infinito de soluções. Vou provar para vocês.
Eu vou achar pelo menos uma solução desse conjunto. Então, eu posso inventar um valor qualquer para y e eu posso inventar um valor qualquer para z. Vamos supor que eu invente um valor para y. Então, eu vou conseguir encontrar o valor do z e depois eu acho o valor do x. Então, vamos pegar aqui. Vamos supor que eu vou inventar que o y vale 0. Então, vamos inventar y igual a 0. Posso inventar outro valor? Posso inventar y igual a 1, posso inventar y igual a 2, ou posso inventar um valor para z. O exercício ele para aqui. Só que eu quero mostrar para vocês algumas outras soluções. Se o y for 0, a minha equação é essa daqui. Vou lá no y, ponho 0. Então, vai ficar 0 mais 4z igual a 1. Então, z, aqui no caso, é igual a 1/4. Essa é uma solução. E como que eu acho x? Copia a primeira equação. Olha a primeira equação. X mais y menos z igual a 2. X mais y menos z igual a 2. Quero encontrar o valor do x. Eu inventei que o y é 0. E quando eu inventei que o y é 0, eu encontrei o z valendo 1/4. Isso daqui vai dar x menos 1/4 igual a 2. Então, x vai ser igual a 2. Quem é menos 1/4 vai para lá como mais 1/4. Resolvendo isso daqui, tirando o MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 dividido por 4 é 1. 4 vezes 1 dá 1. Então, x vai ser 9/4. Então, uma solução desse sistema vai ser x igual a 9/4, y igual a 0 e z igual a 1/4. Preciso fazer todo esse processo? Não. A única coisa que eu quero que vocês observem é que esse sistema apresenta infinitas soluções. Se um aluno coloca o y igual a 0, ele encontra como solução isso daqui. Aí vai um aluno e coloca o y como 1, então ele vai encontrar como solução outro resultado. Mas todas essas soluções possuem essa forma aqui. Então, como a gente pode observar, esse exercício é mais fácil do que a gente imaginava. Agora vamos fazer o último exercício que ele me pediu. Esse exercício é um sistema linear. Linear porque todos os coeficientes estão elevados a 1. O a é elevado a 1, o b é elevado a 1, o c é elevado a 1. Então, a gente diz que é linear e homogêneo. Primeiro passo que a gente faz para resolver esses exercícios é colocar 1 na frente das variáveis que não tem nada, porque o que me interessa são esses coeficientes aqui. Fazendo o processo que a gente aprendeu em sala de aula. Eu começo pelo primeiro elemento. O primeiro elemento está na coluna A. E o primeiro elemento eu vou fazer com a segunda coluna, que é a coluna B. Vamos fazer primeiramente a primeira linha com a segunda. Pegando aqui, calculando o determinante da coluna A com a coluna B. Na coluna A nós temos 2 e 1, menos 1 e menos 1. Isso daqui vai dar como resultado menos 2, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, aqui vai ficar mais 1, menos 2 mais 1 dá menos 1. Como eu fiz a coluna A com a coluna B, eu vou lá na coluna B e coloco menos 1B. Fazendo agora, pessoal, a coluna A, que eu já sei que é 2 e 1, com a coluna C, que é 1 e 2. Só observar os coeficientes da coluna C. Resolvendo esse determinante aqui, teremos 2 vezes 2 dá 4, 4 tira 1 dá 3. Então, teremos aqui mais 3C. Agora, eu vou fazer a coluna A do número sozinho. Vai ficar 2 e 1, que é a coluna do A, 3 e 3, que é a coluna do número sozinho. Resolve esse determinante, teremos 6 menos 3, que dá 3.
Agora, eu vou fazer a primeira linha com a última linha. Todo o mesmo processo, de forma repetitiva. Então, vamos lá. Na primeira linha, eu tenho a coluna do A. Então, vai ficar 2 e 1, que é a coluna do A. Com a coluna do B. A coluna do B é menos 1 e 1. Vamos resolver esse determinante aqui. Teremos como resultado 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Isso daqui vai dar 2 mais 1, 3. Coloque esse resultado embaixo da coluna do B, 3B. Agora faz a coluna do A, que eu já sei que é 2 e 1. Com a coluna do C. Olhando a coluna do C aqui, ó, temos 1 e 1. Então, vai ficar 1 e 1. Resolvendo esse determinante, teremos 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 2 tira 1 dá 1. Então, mais um C igual. Agora com a coluna do número sozinho. Coluna do A eu já tenho 2 e 1. Número sozinho, 3 e 6. Resolve esse determinante, teremos 12 menos 3 dá 9. Então, isso é igual a 9. Agora, para finalizar, não sei se vocês observaram, a gente acabou com a coluna do A. Agora, precisamos acabar com a coluna do B. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Eu pego esse primeiro elemento, faço com a coluna do C, depois eu pego esse primeiro elemento e faço com o número sozinho. Pegando a coluna do B, temos menos 1 e 3, menos 1 e 3. A coluna do C, eu tenho 3 e 1. Resolve esse determinante, isso aqui vai dar menos 1 com menos 9. Dá menos 10. Então, aqui vai ficar menos 10C. Fiz a coluna do B com a coluna do C, coloco o resultado embaixo da coluna do C. Igual. Coluna do B com número sozinho. Coluna do B eu já tenho, rapaziada, é menos 1 com 3. Número sozinho, 3 com 9. Resolvendo esse determinante, teremos menos 9, menos 3 vezes 3 dá 9. Isso vai dar menos 18. Pronto, aqui eu já consegui achar o valor do C, que vai ser menos 18 dividido por menos 10. Menos com menos teremos mais. E simplificando isso por 2 dá 9/5. Agora a gente precisa, pessoal, calcular o valor do B. Para achar o valor do B, eu escolho uma dessas duas equações aqui. A de cima está mais fácil, ó. Menos 1B, que é menos B, mais 3C igual a 3. Então, vamos calcular. Menos B mais 3C igual a 3. Ó, menos B mais 3C igual a 3. Queremos achar o valor do B, então vai ficar menos B mais 3 vezes o C. O C a gente já achou no slide anterior, deu 9/5. Só conferir aqui, 9/5, isso. Então, vai ficar vezes 9/5 igual a 3. Resolve primeiro essa multiplicação aqui, ó. Então, vai ficar menos B mais 27/5 igual a 3. Então, menos B vai ser igual a 3. Quem é mais 27/5 vai para lá como menos 27/5. Tiro o MMC aqui, vai ficar 5 dividido por 1 dá 5, vezes 3 dá 15. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 27 dá 27. Então, o B vai dar como resultado aqui 15 menos 27 vai dar 5 com 7, 12, vai ficar menos 12 sobre 15.
Como eu não quero o valor do menos b, eu quero só o valor do b, troca aqui para mais, então aqui também vai trocar para mais. Então, o b vai ser 12 quintos. Por último, para finalizar essa nossa videoaula, com esse exercício que envolveu alguma fração, vamos calcular o valor do a. Então, eu vou copiar uma das três aqui, ó. Ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira. É lógico que a primeira está mais fácil. A mais b mais c é igual a 6. Então, eu venho aqui e coloco a mais b mais c é igual a 6. Quero achar o valor do a. Já sei que o meu b vale 12 quintos, está aqui, ó. E eu sei que o meu c, que eu achei no vídeo anterior, na aula, no slide anterior, vale 9 quintos, igual a 6. Uma continha de mais com fração, a gente copia a parte de baixo e resolve a parte de cima. 12 mais 9 dá 21. Como eu quero o valor do a, isolo o a. Quem é mais 21 quintos passa para lá como menos. Então, aqui a gente vai tirar o MMC. Divide por 1, dá 5. 5 vezes 6 dá 30. 5 dividido por 5 é 1. 5 vezes 21 dá 21. Concluímos que o a vale 9 quintos. Solução desse sistema. O a, que é a primeira letra que aparece, é 9 quintos. O b vale 12 quintos. E o c também vale 9 quintos. O valor do a, do b e do c. Como eu comentei com vocês em sala, é importante aprender a fazer essas frações, porém dá para resolvê-las todas na calculadora. Em sala eu tiro essa dúvida de vocês. Espero que vocês tenham entendido essas duas videoaulas. Qualquer dúvida, me manda recadinho no Facebook. Pessoal, um ótimo domingo para vocês. Fiquem com Deus.